Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Deixa eu tirar aqui da televisão, né, que tava aqui, ó, Sport TV, tá rolando aqui, acabou agora o jogo entre Palmeiras e Goiás. O Palmeiras ganhou no gol nos acréscimos. Vamos falar aí de Campeonato Brasileiro, você tá no canal Vascaíno do Cerrado, vou gravar um vídeo aqui na simplicidade mesmo, onde eu faço as minhas lives, vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá acontecendo no Vasco. Antes eu só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal e falar da minha parceira. A 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado e adivinha, batemos mais uma. Essa semana eu faturei uma graninha na 1xBet, viu? Quem veio junto faturou também, né? Até bota mensagem aí se você ganhou uma graninha com a 1xBet. Falei que o Palmeiras ia vencer, venceu aí chorado, mas venceu o Goiás. Tem sido um adversário difícil, tomando poucos gols da defesa do Goiás. É o ponto alto desse time, que nos últimos 6 jogos não tinha perdido para ninguém. Então, o Palmeiras venceu suado e saiu 2 gols lá no jogo do Cuiabá com o América Mineiro. Vou falar já desse jogo, ficou 4-4, beleza? Então é isso, o link tá aqui, ó, se você quiser. Ah, não, vou deixar aqui um outro bilhetinho para amanhã, né? Amanhã tem Atlético Mineiro e Botafogo. Eu botei que o Atlético vai vencer ou vai dar empate, dupla chance Atlético jogando na Arena Nova. Acho que o Botafogo não vence lá. E o Vasco Fluminense vai sair mais de 1,5 gols, uma odd de 1,70, vamos buscar também, tá? Então tá aí a duplinha, o link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica, faz o cadastro lá, quero te ajudar aí, faz só o cadastro, coloca o código promocional do Cerrado e o primeiro depósito que você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023, vamos buscar mais esse green amanhã, beleza? Bom, eu vou começar aqui com os jogos que interessam ao Vascaíno, que rolaram hoje, né? Primeiro, você teve aí o Cuiabá, são os 2 jogos que rolaram hoje no Campeonato Brasileiro, na verdade. O Cuiabá e América Mineiro, que foi 2-2, 4 gols no primeiro tempo. O América chegou a abrir 2 gols de vantagem e o Cuiabá foi lá, um pênalti em cima do Davidson, malandrão, botou a perna na frente, recebeu a falta. Gol do Cuiabá que empatou ainda no primeiro tempo, senão o América Mineiro tinha passado o Vasco hoje, viu? O América que vinha de 2 vitórias seguidas, Santos e São Paulo jogando em Minas Gerais. O jogo hoje foi em Cuiabá. E o jogo que acabou agora, Palmeiras e Goiás, o Palmeiras venceu por 1-0, golzinho no final. E a tabela agora ficou da seguinte maneira, vou colocar ela aqui para vocês verem, ó. Do 15º ao 20º, Bahia 25, Goiás 25, são o 15º e o 16º. São os 2 fora da zona de rebaixamento, que estão, como eu falei ontem, a 8 pontos do Vasco da Gama. O Santos 21, o Vasco 17, o América Mineiro 17, empatou com o Vasco, e o Curitiba com 14 pontos ficou assim depois dos jogos de hoje. Amanhã tem o Vasco e amanhã tem o Botafogo, o Atlético e o Botafogo para finalizar a rodada. Vamos falar um pouco do Vasco agora, cara, porque a escalação surpreendeu muita gente, a provável escalação. Hoje o Vasco treinou lá no CT Moacir Barbosa e a Globo divulgou as mudanças que o técnico pretende fazer para a partida de amanhã. Uma delas, o Pumita está de volta ao time titular. E sai o Peck, sai o Serginho, sai o Bambu. São 4 alterações. Uma vai ser forçada, que é a ausência do Medel na zaga. O Medel tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso para essa partida. O Mike assume a posição. Aí o Pumita entra na lateral no lugar do Bambu. E no ataque entram o Rossi e o Sebastião. Dividindo muito a opinião, principalmente por esse lado direito do Vasco, né? Porque você vai de Rossi, um jogador que estava sem jogar, voltando agora, né? Depois de 3 meses. Não é mais o Rossi de antes, não é jovem. E vai ter uma carga muito grande ali, que é Rossi, Pumita e Maicon do lado direito do Vasco. É complicado esse lado direito do Vasco aí, né? É o lado que me preocupa. A provável escalação do Vasco vem com o Léo Jardim, Pumita, Michael, Léo e Piton, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, e no ataque Rossi, Sebastião e Verratti. Então tá aí as alterações para essa partida, para esse jogo que é tão importante para o Vasco, né? Em uma rodada que o Goiás perdeu,
O América empatou, ontem teve um revés, o Santos perdeu, né, tomou uma goleada de 3 do Cruzeiro, inclusive o Santos teve seu treinador demitido, pegou punição de portões fechados, o Santos está vivendo um inferno astral do caramba, né? E quem se deu bem na rodada até agora foi o Bahia, com uma vitória, uma goleada em cima do Coritiba. E agora o Vasco precisa amanhã pontuar, cara. Precisa, a vitória seria o ideal para o Vasco amanhã contra o Fluminense. Mas na pior das hipóteses, um empate contra o Fluminense e uma vitória contra o Coritiba, nos 2 jogos fazer 4 pontos. Na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses é ganhar do Fluminense e do Coritiba. Aí sim a gente vai estar ali perto de sair dessa situação. Não pode deixar esse bloco que está fora da zona de rebaixamento distanciar, abrir 10 pontos, que é um exemplo, e tem muita gente que não gosta quando eu falo. Se o Vasco perde amanhã para o Fluminense e perde para o Curitiba, para mim já estará na 2ª divisão. Para mim, selou a tampa do caixão. Muito difícil, depois de você ver times aí abrir 10 pontos na frente do Vasco, fora do Z4, para o Vasco alcançar. Muito complicado isso acontecer. Então, o Vasco precisa somar pontos nos 2 jogos, de preferência os 6, se não 4 pontos, no mínimo, tá? Se quiser manter viva a situação de sair dessa zona de rebaixamento. O retrospecto contra o Fluminense não é dos melhores. Nos últimos 8 jogos do Vasco contra o Fluminense, são 4 empates e 4 derrotas. O Vasco não vence o Fluminense há um tempo, né? E nesse ano o Vasco encarou o Fluminense 2 vezes. Curiosamente, nas 2 vezes o Vasco arrebentou no primeiro tempo, mas perdeu o jogo. Um ele perdeu, no outro ele deixou empatar. No Campeonato Carioca você vai lembrar que foi 2-0 com o gol do Cano, no segundo tempo. O Vasco fez o melhor primeiro tempo, entrou com aquela escalação do Maurício Barbieri que surpreendeu todo mundo, que ficou com medo, que era o Barros, o Rodrigo e o Galarza. Arrebentaram no primeiro tempo, onde o Vasco perdeu várias oportunidades de gol, e no segundo tempo o Cano foi lá em 2 possibilidades, fez o gol. O primeiro, aquele que ele recebe dentro da área, vira tipo, meio que um voleio e faz o gol, e o segundo, aquele golaço que ele fez lá de fora da área, que ele encobriu o Léo Jardim. Então, até fiz uma live de pós-jogo muito revoltado nesse jogo, falando que a gente não ganhou o jogo porque não tinha jogadores que decidiram, com capacidade de definir o jogo, né? E o jogo no Brasileirão ficou 1-1, a gente jogou com o meio de campo, era o Rodrigo, Jair e Andrei. Fizemos um ótimo primeiro tempo também. O ataque era Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. E a linha de defesa era o Pumita, Bambu, Léo e Piton, com o goleiro Léo Jardim. A gente faz um gol no primeiro tempo com o Pedro Raul. O Fluminense é dominado no primeiro tempo. No segundo tempo entra o Lima no meio de campo do Fluminense, muda a história do jogo, faz o gol do empate, e aí a partida termina em 1-1, né? Essa foi a história do jogo aí no Campeonato Brasileiro. Então, em 2 partidas esse ano, um empate em 1-1 e a derrota por 2-0 no Campeonato Carioca. É isso, cara. A gente precisa amanhã, independente de como o Vasco vai entrar a 1000 por hora. Fluminense, embora seja um adversário duro, difícil, está na semifinal da Libertadores. Os caras não vão querer entrar com pé de ferro, entrar a 1000 por hora num campo sintético, correndo o risco de acontecer o que aconteceu com o Dudu. Então é hora do Vasco entrar com a faca nos dentes e buscar esses pontos que são necessários. Se o Vasco ganha do Fluminense amanhã, Vasco e Bahia se deram bem na rodada. E aí o Vasco diminui essa diferença dos times que estão fora para 5 pontos, com um jogo a menos, que é o jogo contra o América, podendo baixar aí para 2 pontos, e fica 1 ponto do Santos, que é o primeiro time ali na linha, no Z4, né? É isso. Amanhã eu venho para a gente bater mais um papo, se tiver mais alguma notícia interessante sobre o Vasco. Agradecer aí a força que vocês dão ao canal, né? Curte o vídeo, se inscreve. Tamo junto, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.